O sol surgia preguiçoso no horizonte, tingindo de dourado as vastas plantações de cana-de-açúcar, que se estendiam como um tapete interminável pela fazenda São Lourenço. O aroma adocicado da seiva riquém, cortada, misturava-se ao cheiro forte da terra úmida, despertando nos escravos o costumeiro misto de exaustão e resignação. Dentre eles, destacava-se Olu, jovem africano de pele negra brilhoso ébano, ombros largos e vigor palpável. Há 5 anos fora trazido de sua terra natal, algemado e amarrado como mercadoria viva. Mas sua alma jamais se curvara por inteiro à cruel rotina da senzala, na qual ele amanhece, enquanto as vozes roucas dos capatazes ecoavam ordens ríspidas. Olu sentiu em seu peito um pressentimento inexplicável. Uma mudança estava por vir. Ele ainda não sabia o quanto esse dia quebraria para sempre sua existência ordeira de escravo fiel. Helena, a neta do senhor da fazenda, surgiu, no alto da escadaria de mármore do sobrado colonial. Donzela de beleza etérea, cabelos cor de trigo caindo em ondas suaves, até a cintura, olhos cor de âmbar cintilando curiosos. Apesar de criada sob o véu dourado da nobreza, carregava no semblante um traço de inquietude. A liberdade lhe parecia sempre algo além do alcance. Um pássaro enjaulado, observando os céus alheios. Vestida com um delicado vestido de cambraia azul claro. Helena tinha o passo leve, quase flutuante, mas o coração apertado por uma angústia que ela ainda não compreendia. Os repiques do sino anunciavam que suas tarefas matinais no orfanato local haviam sido canceladas por ordens de seu avô. Era outro dia de aprendizado social. Explicara-lhe o velho barão. Receber visitas de damas influentes e ouvir conselhos sobre o matrimônio estratégico que garantiria o futuro da família. Mas no fundo, ela recusava aquilo tudo. Sonhava em folhear livros proibidos, ouvir histórias de terras distantes e, talvez, amar alguém por vontade própria, menos sem alianças políticas, sem dotes trocados, sem correntes. O capataz, Rufino, homem seco e de olhar carnívoro, conduziu os escravos em fila até o armazém de ferramentas. Os corpos se moviam no compasso do aço batendo contra o ferro, um batuque monótono que fazia até o mais obstinado se perder em devaneios. Foi quando Helena, curiosa, desceu os degraus do sobrado e parou em meio ao pátio. Ela observava os escravos, em suas tarefas com um misto de pena e fascínio. Porém, foi Olu quem capturou seu olhar. Ele ergueu-se para secar o suor da testa, revelando o contorno firme do maxilar e a nuca vigorosa. O contraste entre sua roupa puída e sua postura altiva despertou nela uma torrente de sentimentos contraditórios: compaixão, admiração e algo mais profundo, uma atração proibida, que ela nunca experimentara, quando seus olhares se cruzaram menos por um instante breve. Mas carregado de elétrons, ambos sentiram o mundo fora de si. O horizonte se alargou. O barulho do aço cessou. E apenas aquele encontro calamitoso persistiu. Mais tarde, sob a sombra de um imenso juazeiro, Olu foi chamado para carregar sacas de açúcar no depósito. Enquanto erguer uma das sacas, uma corda aos seus pés fez-no tropeçar, e o grande feixe tombou, espalhando grãos pelo chão de pedra. O capataz Rufino irrompeu em berros, apontando o chicote dobrado na mão. Você pensa o quê, seu desajeitado? Vai varrer tudo agora, ou apronta outra, e eu acabo com sua pele. Com o corpo tenso, Olu ajoelhou-se e começou a juntar os grãos, a ponta dos dedos sangrando um pouco contra as pedras ásperas. A cada movimento, sentia o chicote suspenso, pronto para descer com violência. Foi então que Helena apareceu, correndo, o vestido sujo de pó. Aproximou-se de Rufino com um ímpeto, de quem brada contra a injustiça, e disse, com voz firme: basta. Este homem não é um brutamontes sem senso. Deixe-o trabalhar em paz. O capataz desdenhou, encarando a jovem com o canto dos olhos. Mas, diante da autoridade implícita que vinha no tom de Helena, ele hesitou, por um breve segundo o suficiente, para que a respiração de Olu se acelerasse. Rufino guardou o chicote no cinto, bufou um insulto, e voltou aos seus afazeres. Helena ajudou Olu a levantar-se, limpou-lhe a ferida na mão com água fresca trazida de um cântaro, e murmurou: desculpe, eu não poderia, o Dixelou será oitado assim. Olu, surpreso pela ousadia dela, sussurrou apenas: obrigado, senhorita. Havia nelas uma distância insuperável, mas os olhos de ambos disseram tudo. O reconhecimento de uma compreensão íntima, a centelha de um desejo que nem mesmo palavras poderiam nomear. Nas horas que se seguiram, a tensão entre as hierarquias sociais tornou-se e densa. Os criados cochichavam, especulando sobre o atrevimento de Helena em intervir. Alguns veneravam sua coragem, outros acusavam-na de sinuca de bico para si mesma. O próprio senhor Duarte Ávado Helena, ao tomar conhecimento do episódio,
Sentiu o sangue golar-lhe nas veias. Ele era homem de punhos duros e convicções inabaláveis. A nobreza pertencia aos brancos. Os negros, a senzala, qualquer sinal de fraternização era traição à ordem natural. Naquela noite, trancou a neta em seus aposentos, advertindo-a em voz baixa, mas repleta de ameaça. Já te disse que teu lugar é dentro dos muros desta casa, e não caída no chiqueiro com escravos. Se isso se repetir, haverá consequências piores do que simples repreensão. Helena obedeceu, porém seu coração batia como tambor fúnebre. O mundo moral que lhe ensinaram desabava, revelando uma verdade que a consumia por dentro. Enquanto isso, na senzala, Olu sentia o peso da humilhação vencida. Um sopro de esperança acende-se em seu peito. Talvez houvesse outra realidade, além da dor e do açoite. Talvez aquele olhar da senhorita Helena fosse promessa de algo inédito. Respeito, amizade, amor, mas bombeava-lhe no cérebro a razão. Cautelosa, jamais poderia confiar no sentimento de uma filha de barão. Na calada da noite, sob o manto das estrelas, ele aproximou-se da paliçada que dividia os dois mundos. Encostou o ouvido à madeira fria, à procura de sons dos aposentos de Helena, nada além do silvo do vento e do coltear dos sapos. Num impulso, colocou a mão trêmula sobre a tábua menos como se pudesse atravessá-la com a força do desejo. Fechou os olhos e, em prece muda, prometeu a si mesmo. Se tiver apenas um sopro de chance de estar ao lado dela sem correntes, agarrou-o com a alma inteira. O primeiro capítulo fete-se nesse suspiro contido, onde a chama proibida acaba, a hierarquia ou se mantém imponente como muralha. Mas duas almas insurgentes começam a delinear um caminho de sombra e luz, e o preço dessa ousadia será maior do que poderiam imaginar. O dia raiou pesado sobre a fazenda São Lourenço, carregado de nuvens tão escuras que mais pareciam presságios. O orvalho ainda brilhava nas folhas de cana, lembrando gotas de cristal suspensas, em fração de segundo uma beleza efêmera, logo dissolvida pela luz implacável da verdade que se impunha. Para Olu, o amanhecer trazia um misto de expectativa e medo. Desde a noite anterior, seu coração vibrava com a lembrança do toque de Helena na paliçada. Cada estalo da madeira parecia um chamado para usar algo além do permitido. Enquanto isso, dentro do sobrado, Helena despertou com um sorriso triste. As palavras do avô Senhor Duarte ecoavam em sua mente como correntes invisíveis. Ela veste o corpete cedo, passando os dedos trêmulos pelo tecido fino. O retrato de sua mãe falecida, quando ela ainda era menina, estava sobre a penteadeira. Os olhos no quadro pareciam reprovar sua inquietude. Filha, você é herdeira de um legado que não perdoa fraquezas, ele dissera. Mas a culpação ancestral não a amedrontava tanto quanto o desejo que brotara em seu peito. O anseio por liberdade e, acima do tudo, por amor. Lá fora, na senzala, Olu tomou seu pão de milho em silêncio. Os companheiros, ainda sonolentos, mal percebiam seu semblante absorto. Entre as poucas posses que lhe restavam menos um saco de couro surrado, com algumas moedas, jamais suficientes para comprar sequer um punhado de farinha menos, estava um pequeno porta-retrato de osso, trazido de sua terra natal. Nele, a imagem de sua mãe sorria com orgulho ancestral. Hoje, porém, ele não ousou encarar aquele reflexo, pois seus pensamentos se dedicavam inteiramente à senhorita da casa. Senhor Olu, chamou Rufino com voz áspera, vindo do cais onde os troncos de madeira eram descarregados. Hodge, você vai ajudar no transporte do açúcar até o armazém, ao lado do rancho de cavalaria. Olu ergueu-se e obedeceu, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Cada passo era um desafio entre a força de suas pernas e o medo do desconhecido. Ao atravessar o pátio principal, viu um pequeno grupo de cavalariços arrumando as celas. Entre eles, Isdras, amigo de longa data, fitava Ru com um olhar preocupado. Cuidado. Olu menos murmurou Isdras aproximando-se quando o capataz esticou as ordens. Ouvi dizer que o Sr. Duarte convocou o coronel da região para inspecionar a segurança das cercas. E se ele descobrir seu flerte com a senhorita? Cala-te, retrucou Olu baixando a voz. Ainda não fiz nada de errado. Apenas trocamos um olhar. Isdras suspirou, puxou a aba do chapéu e se afastou. Enquanto isso, Helena vestia sua capa de linho creme e desceu as escadarias. O jardineiro Sr. Vicente, homem de poucas palavras, aguardava menos ao portão antigo de ferro forjado. Ela segurou a bainha do vestido, limpando os pequenos fiapos de pó. Dia de visita à capela, senhorita? Perguntou ele sem olhar nos olhos dela. Ela assentiu e entrou no atrelado simples, onde os escravos a levavam, entre jarros de cerâmica com água mineral e alguns rolos de pergaminho. Oh, destino era a capela improvisada no antigo engenho de açúcar. Um espaço modesto, onde Frei Amado pregava aos escravos
e aos poucos semeava a ideia de compaixão divina. Helena sempre frequentava aquelas missas. Era ali que se sentia mais próxima de uma verdade que ignorava os limites de pele e classe. Olu, trabalhando ao lado de Rufino, ergueu-se num breu de distração e percebeu a carruagem da senhorita. Cruzando o portão, seu peito apertou, mas ele continuou a carregar sacas de açúcar. No ar, o cheiro doce se misturava ao odor terroso, menos aroma de riqueza e angústia entrelaçados. Dentro da capela, as velas tremeluziam, projetando sombras que dançavam nas paredes de taipa. Frei Amado, figura paternal, de barba grisalha e olhar compassivo, orava em voz baixa. Os escravos ajoelhados cantavam hinos em latim menos, sons ásperos que, para Helena, tinham a beleza crua da resistência. Ela deixou-se envolver pela melodia, fechou os olhos e viu, em sonho, um mundo onde homens e mulheres caminhavam lado a lado. Livres do jugo, foi então que, no bater das portas, ela sentiu um frio repentino. Alguém invadira o espaço sagrado. Abriu os olhos e percebeu Rufino empurrar um escravo à força. Era Lúcia, mulher de olhos cansados, trazendo lenha para o altar. O capataz a agarrou pelo braço e a empurrou para fora, mas Helena se ergueu com determinação. "Deixa ficar", exclamou, erguendo-se. "Todos são filhos de Deus aqui." Os fiéis se aquietaram. Até Frei Amado parou o cântico e encarou. "Oh, capara!" Rufino, irritado, respirou fundo, dominado pela ordem interior que lhe dizia ninguém desobedece à hierarquia. Mas em silêncio, deve ter entendido que naquele recinto, a autoridade de Deus pesava mais que a do senhor da região. Ele fez um gesto brusco e saiu murmurando impropérios. Helena ajudou Lúcia a recolher a lenha caída. Ambas trocaram um breve sorriso de cumplicidade. Foi nesse instante que Olu, trazendo feixes de sacas para descarregar no pátio, viu a cena. A forma como Helena se colocara em defesa de alguém muito abaixo de seu status social, acendendo-lhe um novo fogo no coração. Ele se perguntou se ela teria coragem de estender a mesma proteção a um escravo, cujo crime fora o atrevimento de olhar para ela. De volta ao sobrado, o avô soube da ousadia na capela, sentou em sua poltrona ornada de couro cravejado e fechou os olhos. O silêncio ecoava pelo salão amplo, decorado com troféus de caça e retratos de antepassados. Finalmente, falou em tom gélido: "Minha neta desafia a ordem divina e humanitária. Se ela permear essa ideia de igualdade, arrastará a família ao descrédito." Ordenou que Helena permanecesse isolada pelo resto do dia, proibindo-a de sair. Cada vez que ela tentava protestar, recebia a mesma resposta: silêncio absoluto. Bastava isso para afundar a alma da jovem em desespero. Enquanto isso, na senzala, Olu ouviu sussurros sobre o dia. A senhorita interrompeu Rufino na capela. Disse que todos somos iguais diante de Deus. Alguns escravos riram, outros ergueram a cabeça, tocados pela ideia de liberdade. Laís, uma jovem escrava de trancinhas, aproximou-se de Olu. "Você viu?" perguntou, com os olhos brilhando. "É possível que ela goste de nós de verdade." Olu pensou em responder que isto era tolice, mas sua mente voltou ao instante curto em que Helena lhe provara proteção. Havia ali algo mais forte que simpatia. Um sentimento nascido entre as fileiras de sacas de açúcar e as velas da capela. No fim da tarde, o sol rasgou as nuvens em raios de ouro. O céu parecia dividir-se em fragmentos de esperança e ameaça. Helena, presa em seu quarto, encostou-se na janela gradeada e espiou a senzala à distância. Estava ali, distante, mas quase ao alcance de um abraço inverossímil. Ela a mão, como para tocá-lo, e sentiu um aperto no peito, o desejo de viver um amor que desafiava as leis da terra e dos homens. A noite caiu silenciosa. No sobrado, portas cerradas, lanternas apagadas, apenas o som de uma orquestra distante, o tilintar de copos no salão de jantar, onde o Sr. Duarte comemorava alianças políticas com amigos viscondes e oficiais do governador. Entraimer de negócios e golpes de bacalhoada. Falava-se do futuro casamento de Helena com um jovem fidalgo, rico herdeiro de uma fortuna no sul do país. Tudo estava arranjado para garantir a perpetuação do sangue nobre do lado do fora. Na paliçada da senzala, Olu permaneceu em vigília. Uma bruma leve subia do solo, envolvendo os troncos em manto fantasmagórico. Ele apoiou o cotovelo na madeira, sentindo-lhe a textura fria, e olhou para cima. As estrelas cintilavam como promessas distantes. Num impulso, levantou-se sobre a ponta dos pés e sussurrou Helena. Nenhuma resposta além do silêncio. Ainda assim, seu coração lhe disse: aquele amor, ainda que proibido, era a chama que o guiará pelos caminhos mais perigosos. E, fosse preciso, estaria disposto a arriscar tudo para estar ao lado dela. A aurora mal despontara quando uma carruagem de tração mista, 2 cavalos árabes e um par de mulas, dobrou a curva enlameada do caminho que levava à fazenda São Lourenço. No seu interior,
Sentada sobre almofadas de veludo verde escuro, estava a jovem Ana Luísa, prometida de Helena, conforme os arranjos do avô. Ela vestia um elegante traje de veludo carmim, refinado ao ponto de contrastar com a rudeza da estrada. Cloniel, junto a ela seu irmão, o alferes Frederico, trajava uniforme azul marinho, as botas engraxadas refletindo a violência do sol nascente. Quando avistaram o sobrado, o cocheiro silvou para os animais e reduziu o passo. Ana Luísa ajeitou o chapéu de plumas, e ao descer, ergueu o véu fino, revelando um sorriso calculado. O alferes a acompanhou até o vestíbulo, onde foi recepcionada pelo próprio senhor Duarte, que a saudou com um aceno rígido e satisfeito, meus caros, pronunciou o barão, alisando o bigode acinzentado. Agradeço por aceitarem permanecer conosco nos próximos dias. Esta visita é tanto prazerosa quanto necessária. Helena precisa conhecer sua futura família. Helena, recolhida a seu quarto desde a noite anterior, ouviu os ruídos na escadaria. Seu peito apertou-se contra as grades do cativeiro voluntário em que o avô a mantivera. Vestida apenas com uma camisola leve, sentiu o coração disparar ao imaginar o rosto de Ana Luísa. Aquela parangona cuja beleza só poderia intensificar o desgosto de um casamento forçado. Enquanto isso, na senzala, Olu despertou envolto em um sonho turvo. Viu Helena correndo descalça pelas plantações, os cabelos soltos ao vento, chamando por seu nome. Acordou sobressaltado, as palmas das mãos pegajosas de suor. O canto distante dos galos soou como um sinal de alerta. Mais um dia de provações cedidas à rotina severa. Sob ordens de Rufino, todos os escravos formaram a fila habitual em direção ao engenho. Porém, ao passar pela carruagem real que agora adornava o pátio, os olhares se voltaram para Olu. Ele tentou manter a cabeça baixa, mas deu de frente com o chapéu de palha de Ana Luísa, que surgira na varanda do sobrado, observando a tropa de escravos, com indiferença polida. Em seu semblante havia uma curiosidade glacial, como se analisasse cada rosto ali presente e mensurasse seu valor para o matrimônio com sua prima. Venha cá menos, chamou Ana Luísa, erguendo a mão num gesto quase imperceptível. Você, Olá, congelou, o sangue correndo rápido nas veias. Os escravos ao redor engasgaram com a surpresa. Jamais alguém daquela estirpe os chamara diretamente. Hesitou, mas o fino, atento, percebeu o movimento e sorriu com malícia. É esse mesmo. Senhorita, menos confirmou o capataz imperando-o, adiante com o cabo do chicote. Ele que lhe mostre o caminho até as carroças. Olu cambaleou até a varanda. Ana Luísa ergueu o queixo fitando-o, de cima a baixo. Ele respondeu com um aceno simples. As pernas, bambas sob o peso da saia de cambraia, que ele usava para disfarçar a humilhação do encontro. Traga-me um vaso de flores do jardim, ordenou ela, distraidamente. Quero escolher qual usarei no cabelo hoje. O coração de Olu debitou em choque com o hair flores, tarefa que nenhum escravo recebera antes. A ordem era pública, e clara. Se recusasse, convidaria a ira de Rufino. Se aceitasse, seria motivo de escárnio entre os companheiros. Sem alternativa, ajoelhou-se e inclinou o corpo num gesto de servidão ancestral. Sim, senhorita. Enquanto descia os degraus, sentiu o peso de todos os olhares, martelando-o como pregos. No jardim, entre roseiras e jasmins, colheu um buquê de flores brancas e lilazes, segurou-o com gentileza, como se fosse um relicário, e voltou à varanda. Ana Luísa estendeu a mão para receber o vaso, e os lábios de Olu roçaram inadvertidamente na bochecha dela, ao encostar o recipiente nos degraus. No reflexo, ela retraiu-se, o rosto corando de nojo contido. Atrás dela, Frederico soltou uma risada curta. O capataz Rufino mal conteve um riso gutural. Os escravos, chocados, ergueram o queixo em solidariedade ao irmão de Correntes. Mas nos olhos de Olu havia um fogo concentrado. Não de raiva, mas, de vergonha menos, e paralelamente, uma estranha sensação de êxtase por aquele toque minúsculo que testemunhara na pele de Ana Luísa. Mais tarde, no salão do jantar, as damas reúnaram-se ao redor de uma mesa oval, forrada com louças inglesas e talheres de prata cravejados. Helena, obrigada a comparecer, foi vestida com um exuberante vestido de cetim marfim. Apesar da beleza, seus olhos carregavam sombras profundas. À sua esquerda, Ana Luísa e sua avó, a viscondessa de Monte Claro, trocavam conversas sobre dotes e posses. À sua direita, o alferes Frederico mantinha postura rígida, segurando o copo de cristal como se fosse um troféu. O avô assassinou um sorriso largo ao introduzir o assunto Quaré das primas. Estamos aqui para celebrar a união de nossas famílias. Helena, traga aquele livro de genealogia menos, pediu ele, num tom solene.
Helena estremeceu. Com as mãos trêmulas, levantou-se e foi até uma estante. Pegou o tomo antigo, com capa de couro desgastado. As páginas amarelecidas exibiam brasões, registros de casamentos e terras herdadas há séculos. Ela abriu no trecho correspondente à família de Ana Luísa, apontando orgulhosa para a extensa ramificação de teus Bissovas, que trouxe riqueza e prestígio. Vês, minha querida, menos disse o barão, com voz triunfante. Teu futuro cunhado e tua futura cunhada são fruto da aliança perfeita entre duas grandes linhagens. Tudo nos leva à prosperidade e à glória. Helena sentiu-se sufocar. Tentou erguer o olhar, mas o avô a fixou com um ar de comando. Reverencie o passado e cale teus anseios inúteis. Foi quando, de súbito, uma rajada de vento invadiu o salão pelas janelas entreabertas. As velas titilaram, as portas bateram com força, e entre o barulho, ouviu-se um som que não pertencia à nobreza. Um grito abafado, vindo do corredor. Todos ficaram tensos. A porta do salão se abriu com estrondo, e, para surpresa geral, entrou Lúcia, a jovem escrava. Ela trazia nas mãos um bilhete amarrotado, e falava ofegante. Senhor Duarte, isto é urgente. O barão ergueu-se, furioso. Como ousa interromper uma reunião tão importante? Lúcia, sem se intimidar, estendeu-lhe a mensagem. O barão a agarrou e leu em silêncio. O corredor inteiro se aquietou. Helena cerrou os punhos ao ouvir o silêncio pesaroso. Quando o senhor Duarte dobrou o papel com força, o pergaminho saiu rasgado em suas mãos. É relatório? Gaguejou Ana Luísa. Frederico inclinou-se para ler o pedaço de bilhete que sobrara na mão de Lúcia. Os lábios dele afinaram-se. Ao constatar ataque, fuga, morto, os olhos do barão brilharam em ira e terror. Respirou fundo antes de bradar. Olha o que eles fizeram. Anote. Um grupo de escravos fugiu da senzala e incendiou o celeiro de feno, no rancho de cavalaria. 5 cavalos se queimaram vivos. No salão repicou um frio cortante. As damas recuaram, chocadas. Helena regalou os olhos. Fogo, fuga, destruição. O barão continuou. Se descobrirem a autoria desta rebelião, juro que, bem, puni-los-ei com rigor intransigente. E, mais ainda, aquela que inspirou ou tolerou tal desafio, pagará as consequências. Ana Luísa segurou o braço do irmão, os olhos brilhando de compaixão. Helena sentiu o chão ceder sob seus pés. Além de perder o casamento, arriscava perder, e talvez a própria vida. Na senzala, o rumor do incêndio correra solto. Alguns escravos falavam de Olga, a mais velha, que teria coordenado a fuga. Outros mencionavam um tal de Joaquim, comerciante clandestino nas bandas de vila, mas todos sabiam. Homens tinham morrido, feras e cavalos. Era o preço alto de quem ousa buscar liberdade. Olu, ao saber da notícia, entrou em colapso interno. O coração bateu como um tambor de guerra. Ele recordou o sonho com Helena. Mas agora, as labaredas não eram apenas fantasia. Ecoavam o caos, a injustiça e a sede de revolta. Lúcia, que chegara com o bilhete, apareceu entre os troncos da paliçada. Olu menos chamou ela, a voz trêmula. Precisamos escolher um lado. Ou ficamos calados e aceitamos o chicote, ou unimos nossas forças e fazemos algo maior. Olu ergueu. Ouçam. O rosto dele estava marcado pelo sol, mas os olhos brilharam de decisão. Ninguém será punido por minha causa. Se ela está em perigo por minha causa, tudo o que fiz até agora foi em vão. Mas, se ela é cúmplice de nossa causa, então lutarei até a última gota de sangue. Lúcia sorriu com bravura. Estendendo a mão então, irmão, que seja. Olu pegou a mão dela firme, sentindo o calor compartilhado de uma aliança clandestina. Aquela noite, sob o céu sem lua, as chamas do celeiro distante reflexavam-se em seus olhos. Dentro dele, o incêndio do desejo misturava-se ao incêndio da revolta menos e, de mãos dadas, ele e Lúcia sabiam que o caminho da redenção e do amor estava prestes a se dividir-los ou uni-los para sempre. A madrugada foi tomada por um silêncio pesado, rompido apenas pelo crepitar distante das chamas remanescentes no celeiro do rancho de cavalaria. A lua, oculta por nuvens carregadas, parecia recusar-se a iluminar a terra manchada de cinzas e medo. Na senzala, os escravos acordaram sob um clima de tensão quase palpável. Grupos sutis trocavam olhares, enquanto outros, ainda amedrontados, murmuravam rezas de proteção. Olu levantou-se sem um único som. O porta-retrato de osso que guardava menos releitura de um passado distante foi depositado no chão com cuidado. Ele sabia que cada segundo contava. A visita do coronel e a fúria do senhor Duarte estimulavam rondas maiores e punições exemplares. Com Lúcia, já desperta, juntou-se a ela num canto escuro entre as barracas. Precisamos agir hoje, sussurrou ela.
os olhos faiscando de determinação. Se ficarmos quietos, eles virão por qualquer um de nós. Se reagirmos, podemos ganhar tempo ou perecer tentando. Olu apertou-lhe a mão, lembrando-se do cheiro dos jasmins quando a senhorita Helena os colheu para o seu cabelo. Aquela fragrância agora encobrecei pelo cheiro da pólvora e do frio. Enquanto isso, no sobrado, o senhor Duarte preparava-se para receber o coronel Sebastião Vale, veterano da Guerra do Prata e temido por sua dureza. O salão principal fora transformado em gabinete, mapas da região estendidos, relatórios de segurança empilhados, e o celeiro, ainda fumegante ao longe. Helena, vestida em roupão leve, foi acordada pelo avô com rudeza. Sua obrigação é reconhecer nossa gratidão ao coronel e testemunhar nosso zelo pela ordem, menos rosnou ele. Depois, ficará trancada até nova ordem. Helena, cujo corpo tremia entre o medo e a revolta interior, cerrou os dentes. Essa seria sua última chance de ver Olu, menos ainda que de longe. O alvorecer chegou com a tropa do coronel marchando pelo portão principal, uniformes alinhados, cavalos reluzentes e baionetas prontas. Entre os soldados, Esdras passou discretamente a mensagem. Reunião na senzala menos meio-dia. Foi o sinal. Nos fundos da plantação, um pequeno grupo de escravos, liderados por Olu e Lúcia, reuniu-se junto a uma antiga cisterna seca. Tinham consigo ferramentas rudimentares, pás, facões e um punhado de pólvora extraída dos barris do armazém. O plano era simples, porém arriscado: desativar parte da cerca de madeira ao entardecer, criando uma rota de fuga provisória. Mas antes precisava-se desviar a atenção do coronel. Eu vou chamar a atenção, disse Bila, escrava de voz grave e olhar firme, enquanto passava uma corda ao redor do pescoço como se fosse pendurar um sino. Farei uma cena no refeitório. Eles jamais imaginarão que este canto será o epicentro da rebelião. Olu assentiu, mas no fundo temia que o sacrifício de Bila atraísse mais ódio ainda sobre todos. No meio-dia, Helena, sob escolta do coronel, percorreu o pátio central, viu Rufino exibindo o chicote, fitou o celeiro carbonizado e sentiu o coração apertar. Quis gritar que aquilo tudo era culpa dos homens sem voz, sem dignidade. Mas as palavras ficaram entaladas na garganta. O coronel, de bigodes grisalhos, apontava detalhes. Fale aqui, senhor Duarte. Fale ali. Descontou ele sobre o barão. Se este celeiro é estratégico, a culpa cai sobre quem o protege mal. O velho barão, visivelmente encabulado, murmurou desculpas. Helena, aproveitando um descuido do coronel que virou as costas para anotar algo, ergueu o olhar na direção da senzala. E foi aí que viu Esdras lhe acenar discretamente, fazendo o coração disparar, enquanto a atenção de todos se voltava ao coronel. Bila invadiu o refeitório, puxou a camisa com violência e simulou um desmaio coletivo. "OS!" gritaram. O capataz Rufino tabelou-se intrometer, mas o caos deu a Olu e Lúcia a oportunidade perfeita. Com as pás, começaram a remover as estacas podres que sustentavam a paliçada no ponto cego do galpão de ferramentas. Cada estalo de madeira arrancada soava como um compasso de liberdade. O vento se ergueu, levantando poeira e ocultando suas pegadas. Em poucos minutos, um espaço grande o suficiente para uma passagem de homens se formou. Bilas, após ser retirada do refeitório, correu até eles com um sorriso triunfante. "É agora", murmurou. "Antes que descubram, saiam para o canavial e sigam rumo ao riacho que contorna o engenho." Olu sentiu o peito latejar. Era o momento decisivo. Cruiser Aquila. Fresta era a renegar tudo que conhecia menos a senzala, a terra onde pisou por 5 anos, o medo do chicote, e avançar na direção do desconhecido. Firmou o olhar em Lúcia, pela liberdade. E juntos, passaram pela abertura, engalanados pela poeira que dançava como pontos de luz. No entanto, o destino guardava armadilhas. Um soldado, alertado pelo capataz, aproximou-se do galpão, com o rifle elevado. O estampido foi seco. O tiro ricocheteou no tronco e feriu a perna de Lúcia, que caiu gritando. Olu parou, o mundo reduzido ao som de seu próprio coração. Aos gritos de Lúcia, mais soldados cercaram o local. Bila ergueu um punhado de pólvora, ameaçando acender o pavio improvisado, enquanto Olu, com mãos trêmulas, ergueu o facão. Mas o coronel chegou num estrondo autoritário. "Parem!" bradou, o olhar cortante. "Vocês lutam sem honra." Random set. O silêncio que se seguiu doía em cada alma ali. Lúcia, com o rosto contorcido em dor, sussurrou para Olu. "Vai, Sálvia." "Salva!" Olu, num impulso que misturava amor e desespero, ergueu Lúcia nos braços e correu para o brejo vizinho, desviando de soldados que disparavam ao léu. Bila, fiel à promessa, lançou um rastilho de pólvora que explodiu no galpão, criando uma cortina de fumaça e possibilitando que ele atravessasse a cerca recém-aberta,
ele alcançou o riacho de águas rasas, sob a luz cinzenta da tarde. As palmas das mãos já sangravam. E Lúcia gemia de dor. Mas não havia tempo. Os cavalos do coronel relinchavam ao se aproximar. Despencou no riacho, arrastando-a. As águas frias sacudiram os corpos e borraram a poeira. Do outro lado, em silêncio, Helena assistia ao desespero de Olu e Lúcia. Ao avistar o soldado que se preparava para puxar o gatilho, ela gritou: "Pare!" O eco de sua voz suspendeu o movimento. O soldado tremeu, e o coronel ergueu o binóculo, reconhecendo a figura da neta desobediente no portão. Num gesto impossível, Helena correu pela margem, ignorou as ordens do coronel e estendeu o braço, como quem chama um navio que vai zarpar. Olu viu aquele braço erguido e, por um instante, pensou que encontrara sorte. Mas a própria coragem de Helena poderia selar seu destino. Sem pensar duas vezes, ele empurrou Lúcia para dentro do riacho. Ela boiou sob a espuma, virou-se para Helena e saiu correndo, água batendo nos joelhos, coração ao limite. Chegou até ela, as mãos ainda cobertas de terra e sangue, e suas bocas se tocaram num beijo abrupto, roubado entre o medo e a revolta. O toque foi breve, eletrizante e carregado de promessa. A nobra levara a rir-se dos próprios grilhões para ajudá-lo, mas o clarão das lanternas do coronel rasgou a cena, e soldados avançaram com baionetas apontadas. Olu a puxou pela mão, mas Helena foi detida por 2 guardas. Ela olhou para ele, olhos marejados, e sussurrou: "Salve-se, e volte por mim." Ele não hesitou. Voltou-se para Lúcia, que emergia do riacho com dificuldade, tomou-a nos braços e avançou mata dentro. O som dos tiros e dos gritos ecoando como trovoadas atrás deles. Na noite que caiu, fria e implacável, 2 figuras correram sem olhar para trás. Um homem livre de correntes, mas agora fujão, e uma mulher ferida, que encontraria redenção. Em outro compasso de liberdade, por ora, o amor proibido e a aliança dos escravos haviam rasgado a ordem social, mas sabiam que para sobreviver, precisariam ir além do engenho São Lourenço, e além de si mesmos. A noite se aprofundava na mata das andorinhas, onde os troncos retorcidos formavam silhuetas sombrias à luz trêmula do luar. Olu e Lu avançavam com cautela, apoiando-se um no outro, cada passo arrastando uma mistura de exaustão e urgência. A chuva fina, vinda do sudeste malravelis, os cabelos escorria pelo rosto, mesclando-se ao sangue seco da perna ferida de Lúcia. Ainda assim, ela mantinha-se firme, respirando a cada impulso de dor como se inspirasse liberdade. "Aguente mais um pouco", sussurrou Olu, tirando a capa puída que usava e envolvendo Lúcia, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. "Não vamos deixar Los nos alcançar." Lúcia sorriu. "Apesar da dor, eu não seria nada sem você. Vamos encontrar abrigo na cabana do seu Silvino, um mendigo que falam conhecer cada trilha desta mata." Ele concordou com a cabeça e, guiado pelas estrelas encobertas por nuvens, seguiu um caminho estreito que serpentava entre cipós e arbustos de espinhos. Há 2 tardes passaram pela clareira onde as corças vinham beber água. Agora, apenas os vestígios, pegadas e galhos quebrados, testemunhavam a presença dos animais. Enquanto isso, no sobrado de São Lourenço, a fúria do coronel e do senhor Duarte inflamava-se como brasas vivas. Helena permanecia trancada em seu quarto, algemada ao parapeito da janela por correntes forjadas, desenhadas não apenas para conter seu corpo, mas para acuar seu espírito. O velho barão, com ares de carrasco, aproximou-se em passos cerimoniais. "Uma taça de conhaque à mão? Você escolheu desafiar meu nome, e a honra desta casa", menos rosnou, segurando o ombro franzido da neta. "Agora pagará o preço." "Todo. Fidalgo, convencei de que o amor é mais forte que o dever, mas veremos se seu corpo suporta a disciplina." Helena ergueu o queixo. Sua voz saía embargada pela falta de ar, mas os olhos não tremiam. "A corrente que prende meu pulso não prenderá meu coração." O barão, irritado pelo desafio, bateu a porta com força, deixando-a sozinha na penumbra. Lá fora, o troá de cascos anunciava a volta do coronel. Ele entrou no salão, limpando o bigode com a bainha da mão. "Senhor Duarte, a deserção de escravos é um crime grave, mas não podemos manter sua neta como refém. Em vão, sugiro uma troca." Ela, por Lúcia e Olu. O velho empalideceu. Sentando-se, o olhar alterado de Helena atravessava paredes. "Trocá-la por escravos fugidos?" ponderou o barão, num misto de desprezo e cálculo. "Não me agrada." O disparo de um sino distante soou menos convés do sino de guarda-roupa, de onde surgem decisões finais. O coronel ergueu a voz. "É uma proposta justa. Sangue nobre por sangue escravo. Se sua neta cair na poeira, como outrora o senhor ameaçou, terá provado que não há piedade na casa de São Lourenço."
O barão cerrou os punhos e murmurou, resignado, prepare a carruagem. Farei a troca ao amanhecer, na mata, a cabana de seu Silvino se revelou como um refúgio fantasmagórico. Paredes de pau a pique, cobertas de musgo e chifres espalhados pendurados no beiral. A porta, rangendo abriu-se sob o empurrão de Olu, revelando o velho mendigo de longos cabelos brancos e olhos de ébano em trime depressa. Ordenou ele, ajeitando-se junto à lareira. Há tempo até o sol tocar a copa das árvores. Depois disso, os homens do coronel percorrerão cada trilha conhecida. Lúcia deu um passo hesitante. Senhor Silvino, meu nome é Lúcia. Este é Olu, o homem que salvou minha vida hoje. O velho assentiu, oferecendo-lhes um canto do piso de tábuas. Enquanto Lúcia apoiava o peso no ombro de Olu, Silvino acendeu fagulhas na lenha, espelhando chamas na cabana. Lá fora, os cães de caça uivavam, anunciando a aproximação de Rastro. Seu Silvino ergueu uma mão ossuda. Vocês devem partir antes do romper da aurora. Separem-se no caminho e refaçam a trilha do riacho até a estrada de barro. Helena estará na carruagem junto ao celeiro. O olhar de Olu endureceu ao ouvir o nome dela. Então é hoje. Prometi a ela que voltaria. Lúcia apertou-lhe o braço. E eu prometi ficar ao seu lado, até que encontremos o sol de verdade. Aquela promessa selucei no calor da chaminé, enquanto o vento balançava o pinho do telhado. Eles se prepararam para a última corrida. No amanhecer do dia seguinte, a névoa cobria o engenho, como um véu lúgubre. A carruagem real, engalanada com arabescos dourados, aguardava ao lado do celeiro ainda em ruínas. O coronel, com ares de juiz torto, inspecionava Helena algemada, enquanto o barão observava. Indeciso, o sol já tocava as pontas mais altas da torre do sobrado quando ouviram um grito ao longe. Não, ela é minha. O grito saiu da mata. Voz inconfundível, entrecortada por emoção. Todos ergueram a cabeça. No ramerrar dos cavalos o coronel sacudiu o chapéu. Preparem-se. Foi então que, emergindo do véu de névoa, surgiram duas silhuetas. Uma correndo em direção à clareira Copa Svoconte, outra apoiada no dorso de um cavalo cinzento. Espolejando em galope, Ulu, bradou Helena, num tom que rasgou o silêncio. Ele sentiu o mundo parar, enquanto exaltava o corpo cansado de Lúcia, e galopava rumo ao sobrado. Os soldados ergueram as lanças. Mas ali, na linha tênue entre a luz e a sombra, algo inerente à coragem humana se manifestou. A forma insólita de amor, que transcendia ordens e castas. Num salto, Olu desmontou, apoiou Lúcia no chão e correu. Helena. Seus olhos colidiram num silêncio batedor de corações. Então, em ato tão irracional quanto sagrado, ele arrancou as algemas do pulso dela com um facão, quebrando o ferro frio. Estou aqui, sussurrou ele, as mãos ainda tremendo. Ela sorriu, lágrimas marcando o rosto pálido. Eu confiei em você. No instante seguinte, Lúcia, curvada pela dor da perna, ergueu-se com a ajuda de Silvino, que surgira silencioso como sombra. Vamos, indicou o velho, apontando para a estrada oculta entre as palmeiras. O coronel deu a ordem de prender Olu, mas atiradores hesitaram diante da cena. Uma mulher nobre e um escravo livres, ligados por um laço que desafiava a razão. O barão, com o rosto contorcido, gritou: peguem-nos! Mas o coronel, de mãos cruzadas, ergueu a voz. Não, o amor não faz ré. Eles são livres. Os pontapés do dia rasgavam a sombra. Alguém falaria que a coragem venceu a lei. Nesse momento, o coronel dava um passo atrás, abrindo caminho. Olu tomou Helena pela mão direita e Lúcia pela esquerda, formando um triângulo improvável de união. E juntos, na fugidia alvorada, cruzaram o portão do engenho São Lourenço, enquanto o velho barão, impotente, via o engano de sua própria humanidade. O dia nascia em brasas de vermelho e dourado, como se abençoasse a fuga proibida. E, naquele instante, 3 vidas entrelaçadas buscavam a trilha rumo a um destino incerto, menos mais repleto de esperança. A estrada de barro serpenteava, entre palmeiras altas e arbustos espinhosos, banhada pela luz suave do amanhecer. O trio seguia em silêncio. Helena, livre finalmente das algemas. Olu, com o facão à cintura e o corpo exausto. Lúcia, apoiada no braço de seu Silvino, ainda mancando pela ferida. Cada passo os aproximava de um novo mundo, um mundo sem as cercas de São Lourenço, mais repleto de desafios desconhecidos. E o preço da liberdade, o suor, escorria pela testa de Olu, enquanto ele guiava o grupo pelo atalho de terra firme que seu Silvino conhecia. A névoa matinal ergueu-se, em cortinas translúcidas, revelando apenas silhuetas de árvores retorcidas. A cada instante, ele temia ouvir o relincho de cavalos, ou o estalo de galhos, sob botas militares. Helena caminhava ao lado de Lúcia,
os dedos entrelaçados como gesto de proteção mútua. Seu rosto, frágil mas determinado, refletia a mistura de euforia e medo. O sol nascente projetava raios dourados sobre seu vestido de cetim manchado, de terra menos lembrança de sua antiga vida. Ela virou-se para Lucy e disse, com voz embargada: "Se não fosse você, eu jamais sairia viva de São Lourenço." Lúcia sorriu com esforço, apoiando-se na moça nobre. "Nós duas." E ele estendeu o olhar para Olu. "Pagamos um preço alto pela liberdade, mas nada será em vão." Olu assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Dois corações agora dependiam de seus passos firmes e de seu instinto africano. Lapidado por anos de opressão e esperança, o refúgio do quilombo após horas de caminhada. A mata cedeu lugar a uma clareira ampla, Andum-Canhuntum, de oca simples, formava o quilombo de Santa Rosa. Lá, negros fugidos viviam em comunidade, plantando mandioca, tecelagens e suas memórias de África. Bandeiras coloridas balançavam ao vento, e o tilintar de risos saudava a liberdade conquistada. Ao avistarem o quilombo, Bila, menos companheira de revolta que os aguardava menos, correu ao encontro deles. Trazia um pote de barro com água fresca e frutas. "Estão seguros agora!" exclamou ela, abraçando Lúcia. "Nossa comunidade os acolhe como irmãos." Helena, emocionada, ajou Hussein no solo úmido e deixou as lágrimas caírem. Seu corpo tenso relaxou ao ser rodeada por abraços e palavras gentis. Pela primeira vez, sentiu que poderia pertencer a um lugar sem grades, sem vozes de ódio. 3. O julgamento de Duarte. Enquanto isso, de volta ao sobrado São Lourenço, o senhor Duarte sentou-se em sua poltrona de couro, as mãos trêmulas, de raiva e impotência. Rodeado por retratos de antepassados e troféus de caça, encarava o vazio da sala silenciosa. O coronel Sebastião Vale, de pé ao seu lado, suspirou: "Barão, o que aconteceu ultrapassou nossas punições. Eles fugiram em plena alvorada, sob sua guarda. Não podemos humilhar mais sua família, mas a opinião pública já questiona sua autoridade." O velho barão ergueu a bengala contra o assento. "Traíram-me, minha própria neta, e aquele escravo vil." O coronel segurou-lhe o braço. "A nobreza do coração não se compra com sangue. Se continuar buscando vingança, perderá o pouco de honra que resta." O barão soltou a bengala, os olhos marejados. Pela primeira vez, sentiu o peso da própria crueldade. A transmutação dos corações no quilombo. Uma fogueira iluminava a noite. Danças se sucediam ao som de atabaques e cânticos em línguas ancestrais. Olu, Helena e Lúcia sentaram-se junto ao fogo, deixando que o calor evaporasse o cansaço. Helena ergueu a mão e traçou com o dedo pequenos símbolos no barro da soleira de uma oca. "Aqui, aprendi que amor não pertence a classes. Nemtem. É chama viva, que arde forte, mas não corrói." Lúcia sentiu, apoiando a cabeça no ombro de Helena. "És minha irmã, Helena." E voltou-se ao homem negro. "Percebi que nossa redenção não é apenas fugir, mas construir uma nova vida juntos, sem correntes do passado." Olu, tocado, puxou-as para junto de si, num abraço firme. "Prometo honrar essa aliança. Essa terra nos receberá como iguais, e construiremos um lar onde o amor seja lei." As correntes quebradas ao longe. O som de tambores ressoou como eco de um convite ao porvir. Os quilombolas formaram um círculo, estendendo as mãos. "AOSU." Bilas furou a dança para sussurrar algo a Olu. Notícias do coronel que renegociava indenizações e do barão que sofria ostracismo social. "Ele já não tem poder contra nós," disse ela. "O mundo muda, assim como nossos destinos." Olu compreendeu a profundidade da transformação. Não bastava a fuga, mas romper também as correntes interiores, o medo, o rancor, a dúvida. Juntou-se à roda de dança, seus pés tocando a terra sagrada, sentindo a pulsação do solo africano, que ecoava em seu sangue. O novo amanhã. Na manhã seguinte, o sol despontou sem névoa, tingindo o céu de um azul imaculado. Helena e Lúcia colheram mandiocas com as mãos calejadas de esperança, rindo de um futuro compartilhado. Olu labutou na terra, regando a plantação de capim que alimentaria o rebanho que o quilombo criaria em parceria com fazendas amigas. Juntos, ergueram uma pequena cabana de taipa e palha, onde escreveram, com pó de carvão, a inscrição: "Aqui floresce o amor que derrubou grades e preconceitos." Quando os primeiros viajantes cruzaram o caminho e viram os três menos mulher nobre, homem africano e jovem negra menos saudando-os com os braços abertos, sabiam que, ali, nascia um exemplo de coragem. O sol já alto iluminou as palmeiras e as montanhas distantes. O vento trouxe o canto das vozes livres, e, sobre o quilombo de Santa Rosa, ergo-se,
Não apenas a promessa de uma nova vida, mas a certeza de que o amor proibido vencer a tirania menos e se tornar a lei de uma terra onde, de fato, todos eram iguais.